Olá, meu nome é Vanessa Cristina Nogueira de Castro, sou psicóloga, neuropsicóloga e sou mãe do Leonardo, que faz parte do transtorno do espectro autista. Através desse vídeo eu quero contar para vocês um pouquinho a respeito da minha história, né? Desde a descoberta do diagnóstico, das evoluções alcançadas, enfim. Então nós vamos estar fazendo agora esses vídeos através de alguns episódios. E nesse primeiro episódio eu quero contar um pouquinho como que foi a descoberta do diagnóstico, né? Porque nós descobrimos o diagnóstico do Léo quando ele tinha 1 ano e 11 meses. Então muitas pessoas perguntam: nossa, Vanessa, você descobriu cedo o diagnóstico dele, então, né, como que foi? Enfim, conta, né, um pouquinho pra gente. E lógico, o fato de eu participar, né, por eu fazer parte da área da psicologia, isso auxiliou um pouquinho no diagnóstico. Mas na realidade o Leonardo, quando pequeno, ele já demonstrava alguns sintomas que fizeram, né, a gente, tanto a escola quanto nós enquanto família, tentar descobrir o que estava acontecendo com ele. Então, quando pequenininho, o Leonardo ele já tinha alguns comportamentos repetitivos, de estar correndo para um lado para o outro, de sempre quando ele assistia um desenho, de estar voltando desde o começo, ou às vezes estar brincando com um carrinho ao contrário, mexendo na rodinha. Ele sempre se interessava em estar olhando para a máquina de secar roupas ou para ventiladores, e esses comportamentos já deixaram a gente, né, bastante atentos, onde fez com que a gente procurasse um neurologista. E a partir disso, quando ele tinha 1 ano e 11 meses, nós fechamos o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Num primeiro momento não foi nada fácil, assim, foi bem, né, descobrir que teu filho tem um diagnóstico, faz dentro, né, que ele faz parte do espectro, eu acredito que não é fácil para família nenhuma, enfim. Mas quando a gente descobre, né, o diagnóstico precoce, ele acaba sendo muito importante. Por quê? Porque devido à neuroplasticidade cerebral, a gente consegue muitas evoluções com a criança. Então, quando o Léo foi diagnosticado, mesmo sendo difícil a gente estar falando de níveis quando pequeno, mas ele, aos 2 anos, ele foi diagnosticado com autismo moderado. Ele tinha pouquíssima interação social, bastante dificuldade na linguagem, comportamentos bastante difíceis em relação, principalmente, a lidar com as frustrações, enfim. E após a descoberta desse diagnóstico, a gente descobriu o que ele apresentava, enfim, alguns sintomas foram trabalhados e a gente consegue perceber grandes evoluções nesse sentido. Mas ainda, né, não fugindo aqui, eu vou estar falando, né, nos próximos vídeos a respeito de algumas evoluções do Leonardo, mas hoje eu quero falar sobre essa descoberta e a aceitação dessa descoberta. Porque é muito difícil a gente falar sobre a questão da aceitação. Quando você descobre que teu filho tem um diagnóstico, principalmente em relação dentro do espectro, né, teu filho tem autismo, a própria palavra, muitas vezes, ela assusta. Ela assusta, precisa assim, como eu tenho um filho com autismo, e agora? Como é que vai ser? Como é que vai ser ele nesse mundo? Enfim, como que eu vou interagir com ele? Enfim, a gente acaba tendo, né, vários pensamentos, vários questionamentos, muita angústia. Meu marido, inclusive, o Rafael Formiga, ele é terapeuta ocupacional, e quando nós descobrimos o diagnóstico, foi muito difícil para ele. Eu lembro que no mesmo dia que nós descobrimos, nós fomos para casa. Eu lembro que ele chorou bastante e ele perguntava para mim: Vanessa, o que vai ser do nosso filho? Ele vai casar? Ele vai se formar? Como é que vai ser? Muitas angústias, porque realmente essas são as angústias que muitos pais acabam, né, apresentando, porque muitas vezes a gente idealiza o filho, a gente espera, né, o melhor para aquele filho, e de repente você, né, a vida te apresenta um filho com diagnóstico e que muitas vezes você acaba se questionando como é que vai ser. Eu lembro que eu olhei nos olhos do meu marido naquela noite e disse bem assim: Rafa, não consigo te responder essas perguntas, eu realmente não sei, mas eu tenho 2 certezas. A primeira, que eu sempre vou amar, que a gente sempre vai amar o nosso filho, certo? E a segunda, que eu vou estimular, e tudo que tiver ao meu alcance em relação à estimulação, eu vou estar fazendo, eu vou estar buscando, eu vou estar indo atrás, porque é este o caminho. Então, desde aquele dia, né,
O meu marido precisou mais ou menos de 8 meses para aceitação, para ele poder fazer o luto do filho ideal, certo? Para o renascimento, né, do filho real, foi isso que aconteceu, e ele fez, passou por todo esse processo. Hoje é linda a forma como o Rafael realmente lida com o autismo, certo? Mas ele precisou desse tempo. Então algumas famílias às vezes realmente precisam desse tempo da aceitação. Algumas passam por alguns dias, algumas semanas, meses, até anos. Mas assim, o quanto antes a gente aceita, o quanto antes a gente consegue, de fato, aceitar mesmo que o nosso filho apresenta um diagnóstico, isso não é um bicho de 7 cabeças, porque se você entende o que é esse diagnóstico, você compreende, você estuda, você passa a entender, né? A partir daí, você consegue subsídios, você consegue estratégias para poder estar lidando com aquela dificuldade e estar conseguindo evoluções, estar conseguindo prognósticos incríveis em relação ao tratamento. Tá? Então, eu quero poder, aos pouquinhos, estar compartilhando essa minha história com vocês. Hoje eu falei um pouquinho da importância do diagnóstico precoce e da importância da aceitação, e no decorrer eu vou estar contando para vocês um pouquinho mais da minha história, um pouquinho mais da minha experiência, tanto profissional quanto pessoal, para poder estar dividindo com vocês. Desde já eu agradeço a atenção de todos e um grande beijo e até mais.